Olá pessoal, sou o professor Vitor. Hoje a gente vai trabalhar a questão 84 do caderno rosa do Enem 2022. Então, vamos à leitura da questão. Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia. Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade deriva da natureza das fontes do século VI. Então, vamos ao enunciado da questão. Na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertence à jurisdição. Alternativa A, da nobreza, proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre. Alternativa B, da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Alternativa C, dos mosteiros, resultante do caráter fraternal afirmado nas regras monásticas. Alternativa D, dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários. E alternativa E, das corporações procedente do padrão assistencialista previsto nas formas estatutárias. Então aqui é uma questão que está falando sobre a Idade Média, o início da Idade Média, sobretudo na questão da fome, né? De como isso vai ser também um problema social ali, que vai assolar boa parte da Idade Média e de como essa sociedade vai se organizar, vai gerir esse problema social a partir de algumas medidas. Aqui essa questão está buscando entender a quem competia lidar com essa questão da fome, né? Quem devia prestar essa assistência e tentar suprir essa necessidade ali na sociedade medieval. Então, dentre essas alternativas, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa B, né, da realeza decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Porque aqui a gente vai ter justamente o que o texto nos aponta, ali, que a fome passa a ser entendida como um problema de gestão pública. Então, quem governa naquele contexto é o rei, então é um problema da realeza. E isso também vai se agravar no aspecto da monarquia religiosa cristã, por se tratar especificamente do enunciado da questão, quando fala da Gália Merovingia. Ali está falando de um contexto de um reino franco que vai se formar a partir, né, desse reinado merovingio, onde vai haver a presença do cristianismo muito forte ali entre o rei Meroveu e seus descendentes que vão se converter ao cristianismo. Então vai haver esse princípio da caridade, da assistencialista a partir do ideário cristão dentro da realeza, né? Então a questão alternativa B ela complementa bem a questão do poder legal através do rei e da moral cristã nessa questão assistencialista. Então, é essa alternativa que traz ali o complemento correto para a gente entender aquele contexto ali da Idade Média em relação à fome na sociedade. E aí, pensando um pouco as questões para entender quais são os erros das outras alternativas, né? Alternativa A fala da nobreza proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre. Então aqui, essa, como a gente já viu, era uma obrigação do rei, então os nobres, né, essa classe não tinha essa obrigação de suprir essa necessidade, de lidar com esse problema. E um outro ponto que também está equivocado aqui nessa questão é o fato do campesinato livre, né, porque aqui a gente está falando no início de Idade Média, onde essa noção de camponês livre também ainda não vai ser difundida naquele contexto, né. A gente vai ter ali um camponês ainda muito preso às obrigações da terra, aos sistemas de colonato, né, e outras práticas ali que vão limitar esse trabalhador no campo, né? Então o campesinato livre é algo que vai ocorrer mais à frente, não ali nesse contexto inicial da Idade Média. A alternativa C, né, que seria a responsabilidade dos mosteiros resultante do caráter fraternal afirmada nas regras monásticas. Então no texto não aparece ali a questão dos mosteiros, né, apesar de terem também esse aspecto de assistencialista, isso não está dentro do enunciado da questão. Então a gente já pode descartar também por não fazer parte ali da conjuntura destacada no texto, como aponta ali o comando da questão. Alternativa D, dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários. Também vai do mesmo encontro, né? Não tem essa presença dos monges, dos clérigos, e o fato também de mencionar ali os bispos como possíveis agentes que devem tratar dessa questão da fome, é algo também equivocado, né? Não fazia parte da competência dos bispados tratarem dessas questões que estavam mais diretas ali à sociedade, né? Então fazia parte de fato da ação dos clérigos dentro das comunidades, mas também não é o que aparece no nosso texto. Então a gente também pode descartar essa alternativa.
E por fim, também a alternativa E está incorreta, quando fala das corporações procedentes do padrão assistencialista previsto nas normas estatutárias. Essas corporações, a gente vai ver elas aparecerem com mais força no final da Idade Média, que vão ser justamente esses grupos que vão se formar dentro já do início das cidades. Então eles também vão estar mais ligados à questão comercial, de organizar o que seriam depois os ofícios dos trabalhadores, artesãos, que vão se organizar em classes, em grupos, né, que vão ser essas corporações. Então também é um contexto que está mais à frente do que é proposto ali nessa questão, que é o início da Idade Média e não o final da Idade Média. Certo, pessoal? Então, reforçando, a nossa alternativa correta é a alternativa B, né? A questão compete da realeza decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Certo? Então é isso, pessoal. Até uma próxima.